Vamos lá para análise macro. Bom, o cenário no mundo começa com uma expectativa muito grande para essa semana por conta de dados que vão sair lá nos Estados Unidos, também algumas falas na Europa e até mesmo aqui no Brasil. Mas eu vou explicar logo em seguida e depois a gente vai ver um contexto geral do que tudo isso tende a refletir para a nossa bolsa hoje na abertura mesmo, né? Então, já começando com o cenário que mais vai impactar as bolsas no mundo, que vai ser a divulgação do índice de inflação lá nos Estados Unidos, que se chama PCE. Esse dado ele é tão importante porque ele é o dado mais avaliado pelo Fed, que é o Banco Central Americano. Então, o mercado como um todo já tem uma expectativa natural grande para ele. Só que a expectativa ela está ampliada porque os dados de inflação que saíram antes deles, que são o CPI e o PPI, um é a inflação do consumidor americano e o outro é a inflação ao produtor. Todos os dois vieram maiores do que o esperado, o que dá a entender que talvez a batalha contra a inflação ainda não esteja ganha como o mercado estava achando. Tanto é que eles estavam precificando que os juros nos Estados Unidos cairiam em março. Lá no final do ano passado, eles já estavam precificando que ia cair em março. Hoje as apostas já mudaram lá para junho. Então, tudo isso mexe principalmente na bolsa, né? Porque a gente lembra que a bolsa ela é composta por ações e essas ações normalmente são ações mais alavancadas nos Estados Unidos, principalmente ações de tecnologia. E se elas são alavancadas, elas dependem dos juros. Os juros faz muito preço nelas, porque se os juros estão altos, o dinheiro está saindo caro para elas. Se os juros caírem, elas tendem a se valorizar porque o dinheiro para financiar elas vai sair muito mais barato. Então, é essa a expectativa e como isso reflete nas ações, por exemplo, o que faz a bolsa subir ou cair, né? Então, tudo isso vai ser gerado uma expectativa muito grande para esse dado, como eu comentei. Além do que, nós teremos a divulgação também do PIB dos Estados Unidos, que vai sair um dia antes, na quarta-feira, que também vai fazer preço para eles e refletir na nossa bolsa aqui no momento que o dado sai, né? Porque é o entender de como está a economia dos Estados Unidos, lembrando que juros altos tendem a desacelerar a economia, só que a economia dos Estados Unidos ainda está muito acelerada. Então o mercado vai ficar de olho, porque se esse PIB acelerar novamente, vai dar a entender que os bancos centrais dos Estados Unidos, né, ou o Banco Central dos Estados Unidos, não vai poder cortar os juros tão cedo assim. Então é para isso que o mercado vai ficar de olho e a bolsa vai refletir tudo isso. E no cenário asiático, nós tivemos aí, depois que eles voltaram do feriado, 8 pregões de alta seguidos, e tudo isso estava sendo impulsionado por aqueles estímulos que eu já comentei aqui, que o governo chinês tinha feito para a economia da China, e também por incentivos no mercado de ações que o governo tinha criado para poder impulsionar o mercado de ações, que, lembrando, no ano passado caiu aí próximo de 20%, num período que os Estados Unidos subiu mais de 20%. Então a diferença entre os dois países, os mercados de ações dos dois países, ficou muito grande. E, óbvio, né, o governo chinês corre atrás disso para poder buscar uma reaceleração da economia chinesa que automaticamente vai impulsionar as bolsas por lá, né? E no cenário europeu, nós temos as bolsas caindo durante essa madrugada, nada muito expressivo, mas estão caindo, e o que vai dar o direcional para o resto do dia deles vai ser a fala da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu. Então, se ela falar duro, aumentaria essa pressão aí para as quedas das bolsas por lá. Mas, para a gente aqui, o que vai mais refletir na nossa bolsa são os dados internos e também os dados dos Estados Unidos. Já falando sobre os dados internos aqui, nós teremos a divulgação aí do IPCA 15, que é um dado de inflação aqui do Brasil, e a perspectiva dessa inflação do dado é que ela venha acelerando novamente por conta da cobrança do ICMS sobre os combustíveis que voltou a ser feita agora nesse ano. Então, isso pressiona a inflação aqui para cima, tanto que a perspectiva desse dado é que ela saia de uma leve aceleração de 0,30 para uma aceleração de 0,82% na inflação. Então,
isso, se vier uma expectativa mais alta, se vir um dado mais alto que esse, a gente vai ter sim aí um pessimismo para a bolsa, com queda para a bolsa e alta para o dólar. Se ele vir menor, aí dá um alívio aí para a gente. Mas o cenário para esse dado é só amanhã na abertura do mercado. E no cenário da política interna aqui, nós temos o Haddad se reunindo no G20 com ministros de finanças e também presidentes de bancos centrais do G20, e ele pretende propor uma tributação dos super ricos global. Basicamente, essa proposta ele vai apresentar no G20 para esses grandes líderes, né? Tanto é que ele vai encontrar também a Janet Yellen, que é a principal secretária do Tesouro americano por lá. Então, a gente sabe que isso não vai refletir na bolsa, né? Mas é um informativo do cenário político aí que a gente tem que ficar atento. Mas tem um outro fato aí que está rolando, que aconteceu no domingo, que foi o ato em prol do Bolsonaro, que aconteceu lá em São Paulo e basicamente agitou bastante aí o cenário da política no Brasil, porque a oposição caiu pesado em cima, fazendo críticas lá, dizendo que o Bolsonaro cometeu vários crimes lá naquela manifestação. É assim, é um negócio que não afeta diretamente a bolsa, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque se começa a gerar uma onda de manifestações, gera um descontrole geral aí no cenário da política, muita exaltação de ânimos, e aí sim pode precificar aí com um risco Brasil maior, automaticamente a gente tem uma queda para a bolsa, né? Mas hoje não vai fazer preço, só para a gente ficar por dentro. Então, assim, pensando no cenário macro de hoje, nós não temos um direcional muito forte definido. Se fosse para a gente dar um horizonte maior, nós temos sim uma perspectiva maior de queda ainda para a nossa bolsa hoje e alta para o dólar. Só que ao longo do dia são outros dados que podem sair, que podem dar um direcional mais forte. Caso contrário, o mercado vai ficar mais em compasso de espera para os dados de inflação que vão sair essa semana do que qualquer outra coisa. Então é isso. Se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do mercado abrir, só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, esse é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!